Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. É difícil acreditar em lobisomens. Isso é natural, pois é algo que desafia totalmente a lógica. Eu também não acreditava, e tive que ficar cara a cara com uma dessas criaturas, para poder pôr meu ceticismo de lado. Eu quero permanecer anônimo, por isso vou mudar o nome dos envolvidos, incluindo o meu, mas podem me chamar de Wagner. O que vou relatar aconteceu durante minha infância, em uma época em que eu e minha mãe estávamos passando por muitas dificuldades. Meu pai trabalhava como caminhoneiro e vivia fora em meio a muitas viagens. Ele praticamente passava o ano inteiro nas estradas, e eram raras as vezes em que vinha nos visitar. Em uma dessas viagens, ele acabou arrumando uma outra mulher, e ele só veio nos avisar que não voltaria mais. Pegou suas coisas e nos abandonou. Na época, nós morávamos em Manaus, mas depois dessa decepção, minha mãe me perguntou se eu queria voltar com ela, para perto da família dela, e que nada nos prendia àquela cidade. Eu aceitei ir com minha mãe, e nos mudamos para o interior do Pará, para uma comunidade chamada Paru. Lá, quase toda a família de minha mãe morava perto. Meu avô tinha um terreno muito grande, e fazia questão que os filhos morassem próximos a ele. Nós fomos muito bem recebidos, e ficamos na casa que meu avô morava, já que a minha avó havia falecido há alguns anos, e aos poucos fomos nos adaptando àquele novo local. Eu estava conhecendo todos os membros de minha família. Em especial, gostei muito de um tio meu, irmão mais velho de minha mãe. Seu nome era Ernesto. Ele era muito gentil e bem-humorado. Às vezes ele passava horas brincando comigo. E para mim, que nunca tive a convivência com o pai, era ótimo. Com o passar dos anos, eu fui crescendo e fui reparando que a maior parte da família tinha antipatia por tio Ernesto. E eu não entendi o porquê, já que ele era tão bacana e praticamente havia se tornado o pai que nunca tive. Eu até percebi que a casinha que ele morava ficava nos fundos do sítio, bem distante das outras. Eu já tinha por volta de 13 anos, e quando ia para a parte mais povoada da comunidade, aos poucos percebi que todos ali eram indiferentes com meu tio, e até o evitavam. Diziam que ele era um ser amaldiçoado, que virava bicho e que tinha abandonado a Deus, entre outras coisas horríveis. Certa vez, eu até briguei com outro moleque, que falava maldade sobre meu tio. Para mim, era impossível que tio Ernesto fosse um monstro, ou aberração, e era como todos ali se referiam a ele. Eu era um garoto da capital, e para mim todas aquelas crendices não passavam de besteira, e via aquilo como uma maldade muito grande, com alguém tão bom. O tempo foi passando, e em um dia eu estava de tarde, na casa do tio Ernesto, e começou a escurecer. Meu tio mandou que eu fosse para casa, e eu disse que estava cedo, e depois iria embora. Nisso, tio Ernesto perguntou se eu não tinha medo dele, e eu disse que não, já que ele era o meu pai, e que eu não acreditava no que o povo falava dele, e que tudo isso era besteira. Meu tio pareceu ficar feliz com minhas palavras, mas mesmo assim, ele disse que tudo o que falavam
era verdade, e que ele virava mesmo lobisomem. E como era sexta-feira, eu devia ir embora, pois ele tinha que cumprir a sua sina. O que ele disse me pegou de surpresa, e mesmo não acreditando, respeitei a vontade do meu tio e fui para casa. E ao chegar, fui logo encontrando a minha mãe e perguntando se era verdade que tio Ernesto virava bicho. Ela disse que nunca tinha visto nada, mas a família dizia que essa condição dele era devido a uma praga, que minha avó havia jogado nele quando ainda estava viva. E desde então, ele vive assim, excluído na maioria das ocasiões. Nos dias que se seguiram, eu ainda tentei conversar com meu tio, tentando esclarecer aquela situação. Ele me contou que quando estava na forma de bicho, se lembrava de tudo o que fazia, mas por ficar muito assustador, evitava os olhares das pessoas. Toda vez que ele dizia algo assim, eu sorria e dizia que não dava para acreditar. Cansado dos meus deboches, ele disse que eu precisava ver para crer, e em breve ele iria me visitar em forma de bicho, e assim eu não ia mais ter como duvidar. Eu sorri novamente e disse que ele podia vir e que eu não tinha medo. Ele também sorriu e só disse: "Tá bom então." Em uma determinada ocasião, eu estava na vila jogando bola com outros garotos. A brincadeira estava tão divertida que nem vi a noite chegar. Quando dei por mim, já estava escuro. E eu já estava até pensando na bronca que a minha mãe ia me dar. O nosso sítio era um pouco distante, mais ou menos uns 4 quilômetros. Então eu me apressei e saí andando pela estrada de terra. A noite estava agradável e o luar iluminava o caminho. Do nada, eu ouvi uns barulhos estranhos no mato e comecei a ficar com medo e apressei o passo. Na metade do trajeto, eu virei uma curva, olhando para trás ansioso e sem saber o motivo. E quando olhei para frente novamente, vi que a alguns metros de mim havia um animal, bem no meio da estrada. De primeira, parecia um cachorro enorme. Eu tomei um susto muito grande. Os olhos eram amarelos e brilhavam no escuro. O medo me fez congelar. E eu só fiquei lá, parado. Foi então que o bicho se levantou e veio andando nas patas traseiras, em pé, como uma pessoa. Ele passou por mim e ficou às minhas costas, e eu senti sua respiração quente. De repente, o bicho me empurrou, e eu entendi que era para ir adiante. Eu caminhei por um bom tempo, até ter coragem de olhar para trás. Ele vinha me seguindo, só que agora em 4 patas, e não restava a menor dúvida. Aquilo era um lobisomem. Quando eu cheguei na porteira do sítio, olhei para trás novamente e criei coragem e perguntei: "É você, tio Ernesto?" A criatura deu um grunhido bem alto. E balançou a cabeça, em sinal de positivo, e eu fiquei perplexo. Nesse momento, novamente escutei barulhos no mato, próximo de onde estávamos, e tio Ernesto se virou rosnando, olhando naquela direção. Nessa hora, eu aguçei minha vista, tentando enxergar o que era, e vi um grande vulto negro, em pé, na parte escura. Era uma criatura semelhante ao tio Ernesto, só que com olhos vermelhos. Ele também rosnava e parecia ser bem feroz. Nessa hora, tio Ernesto partiu para cima daquela coisa, e começaram uma briga muito feia.
Mais que depressa, tranquei a porteira e corri na direção da minha casa. E de longe escutava os urros dos dois brigando. Quando entrei na minha casa, minha mãe estava aflita, e com toda aquela barulheira, ela ficou apavorada. Eu contei a ela tudo o que tinha acontecido, e ficamos lá quietos, e os barulhos ainda continuaram por um bom tempo. Naquela noite, eu não consegui dormir, preocupado com o meu tio e o único pai que já tive. Assim que o dia clareou, eu saí depressa de casa e fui em direção à casa do tio Ernesto. Chegando lá, eu bati na porta desesperado, até que ele finalmente abriu. Ele me abraçou e começou a me explicar que estava bem e contou o que aconteceu. Ele disse que assim que se transformou, sentiu o cheiro de outro como ele. E se preocupou comigo, já que eu ainda estava na rua. Por isso, ele veio me esperar na estrada. E disse que foi o bem que ele fez, pois o outro lobisomem vinha me seguindo de longe. E apesar de uma luta difícil, ele havia conseguido espantá-lo. Desde então, nunca mais tive essa incredulidade cega. Meu tio ainda viveu por muitos anos, e até lidava bem com essa condição. O que quero dizer é que nem todo lobisomem é ruim. E esse foi um pai para mim. Me chamo Arthur. O que vou compartilhar com vocês é uma história que supostamente aconteceu com meu bisavô. É contada dentro da minha família, e todos acreditam na veracidade desse relato, pois meu bisavô era um homem muito honrado e não tinha o hábito de mentir. Meu bisavô se chamava Valdivino. Segundo contam em minha família, ele era um homem muito reservado e não falava muito sobre sua ocupação. Ele era benzedor, e minha avó conta que ele era muito versado no uso de ervas e na fabricação de remédios naturais. Seu Valdivino, como mesmo era conhecido, apesar de discreto, ajudou muitas pessoas. Dizem que vinha gente de muito longe em busca de sua ajuda. E segundo a minha avó, ele também conhecia várias orações. E de acordo com o que ele dizia, cada oração que ele sabia tinha um efeito diferente, mas todas eram de origem católica. Ele tinha oração para baixar febre, oração para mordida de cobra, oração para afastar o mal, dentre muitas outras. Cada uma tinha o seu efeito. Parece difícil de acreditar, eu sei, mas é o que dizem. Quem acreditava, procurava por ele. E mesmo que alguém não acreditasse, quando seu Valdivino descobria que alguém precisava de sua ajuda, mesmo assim, ele tentava ajudar. Mas nem todos viam seu trabalho com bons olhos. Alguns naquela região chamavam ele de feiticeiro, bruxo e outras coisas ruins. Com suas orações de origem cristã e sempre sendo temente a Deus, seu Valdivino criou uma fama de curar doenças ou perturbações espirituais. Certa vez, um homem chamado Saulo foi à procura do meu bisavô, e ao encontrá-lo, o homem logo começou a falar de seu infortúnio. Sua filha de apenas 10 anos não era mais a mesma criança de sempre. Segundo ele, no início ela começou a ter um comportamento estranho. Foi ficando calada e se isolando da família, e tinha dificuldades para dormir à noite. As coisas pioraram muito rápido. Sua filha perdeu a razão,
Ela se mordia, se machucava e não dizia coisa com coisa. E ficava agressiva, tudo de uma hora para outra. O Saulo implorava ao meu bisavô que fosse até sua casa, que ficava na comunidade vizinha, a meio-dia de viagem. Meu bisavô concordou e ambos seguiram viagem. Chegando na casa, seu Valdivino pediu licença. Primeiro, ele olhou por toda a casa e, por último, olhou a criança. Ao terminar aquele exame minucioso, ele teve uma intuição e chamou o pai da garotinha em particular. Meu bisavô contou a Saulo que alguém tinha feito algo contra ele, mas que infelizmente a mandinga atingiu sua garotinha, e perguntou se alguém tinha discórdia com sua família. A primeiro instante, o homem disse que não. Além de não mexer com essas coisas, não conhecia ninguém que fosse envolvido com coisa do tipo. Meu bisavô disse que já que o homem não contaria a verdade, ficaria difícil de ajudar. Logo foi se despedindo e virou de costas para ir embora. Saulo implorou que meu bisavô o ajudasse e deu sua palavra que a partir daquele momento lhe contaria toda a verdade. Enfim, o pai contou que tinha sim um desafeto. Ele tinha um caso com uma mulher solteira, e com o passar do tempo, essa mulher exigia que ele se separasse de sua esposa e filha. Mas devido à insistência, Saulo não aceitou isso e pôs um fim àquele caso extraconjugal. Inconformada, a mulher prometia que Saulo ia se arrepender de deixá-la. E pouco tempo após essa ameaça, as coisas começaram a acontecer. Após meu bisavô escutar tudo atentamente, prometeu que seria discreto e não contaria nada à sua esposa. Após essa conversa, meu bisavô começou a frequentar a casa de Saulo, com frequência. Após muitas sessões de orações junto com a família, aos poucos, a garotinha foi voltando ao normal. Os meses passaram, e em um fim de tarde, meu bisavô saiu da casa de Saulo e voltava para sua casa. Enquanto caminhava, viu uma moça parada na beira da estrada, encostada numa árvore. Meu bisavô sentiu um arrepio, mas ignorou, e então cumprimentou a moça dando-lhe boa noite. Só que recebeu uma resposta mal-criada. E então ela disse: "Boa noite só se for para você." Ele não falou mais nada e seguiu seu caminho. Mas quando passou por ela, ela falou novamente e lhe deu um aviso. Quem se intromete nos assuntos dos outros amanhece com a boca cheia de formiga. Curioso, meu bisavô disse que não havia entendido o porquê daquela clara ameaça de morte. A moça disse que para ele não se meter onde não era chamado. Foi então que meu bisavô lembrou da ex-amante de Saulo, e ficou óbvio que era ela que estava em sua frente. Meu bisavô prosseguiu, afirmando que a garotinha não tinha culpa de nada e que faria de tudo para salvar ela. E mais uma vez, a megera repetiu seu aviso. Quem se mete na vida dos outros amanhece com a boca cheia de formiga. A conversa se encerrou ali, e seu Valdivino ignorou a mulher e continuou seu caminho. Na época desse ocorrido, meu bisavô era novo e morava sozinho. Tinha somente a companhia de 2 cães enormes que o ajudavam a caçar. Nos dias em que se seguiram, ele continuou fazendo o tratamento da criança e não se encontrou mais com aquela mulher. Certa noite, ele estava fazendo a janta, sozinho como sempre, e percebeu que seus cães estavam inquietos. Eles olhavam para a porta e vez ou outra rosnavam. Na hora, meu bisavô estranhou aquilo
já que os cães eram muito comportados e até dormiam dentro de casa. A noite avançou e os cães ficaram cada vez mais agressivos e não saíam do lado do meu bisavô. Para onde ele ia, ambos iam atrás. Do nada, começou um barulho lá fora, como se algo andasse pelo terreiro. Os cães rosnavam e acompanhavam o barulho. Meu bisavô ficou apenas escutando, e logo veio uma espécie de esturro lá de fora, que fez ele se arrepiar inteiro. Pouco tempo depois, ele escutou uma porrada na porta de trás e cuidou de pegar sua espingarda. Só deu tempo de carregar a arma, e na segunda batida, a porta veio abaixo, e logo os cães partiram para cima daquilo. Era uma criatura toda negra, com olhos vermelhos como brasa. Tinha pelos grossos e volumosos. Ele estava de pé, como uma pessoa, mas andava meio encurvado. Seus braços eram longos e tocavam o chão. Tinha mãos enormes, que terminavam em longas garras. As pernas dobradas, como pernas de cachorro, e uma cabeça gigante, com um focinho longo e orelhas eretas, e uma boca enorme, repleta de presas. Aquilo era quase uma visão da morte. Os cachorros se grudaram nele, um no braço e outro na perna. O lobisomem tentava se aproximar do meu bisavô, mas seus fiéis cães não permitiam isso, mesmo apanhando e sendo feridos. Após sair do choque, meu bisavô mirou com a espingarda e atirou a queima-roupa no lobisomem. E após ser atingido, deu um urro muito feio, que paralisaria de medo qualquer pessoa normal. Mas esse não era o caso do meu bisavô, que em resposta deu mais 2 tiros e já se preparava para dar outra saraivada. Após encontrar tanta resistência, o lobisomem se desvencilhou dos cães e correu para fora da casa. Os cães ainda quiseram correr atrás do lobisomem na mata, mas meu bisavô deu ordem para os cães voltarem. Ele só colocou uma porta no lugar e empurrou uma estante de madeira que tinha. Ele não dormiu aquela noite, mas também nada mais aconteceu. O tratamento da garotinha continuou. Ela voltou às suas faculdades mentais e se recuperou. Meu bisavô aconselhou aquela família que fosse embora dali. E em seu íntimo, ele sabia que o ataque do lobisomem não foi coincidência. Eles, felizmente, aceitaram seu conselho e foram embora. Após o primeiro ataque do lobisomem, meu bisavô ficou pensativo a respeito da identidade da fera. E após matutar um pouco, logo percebeu que as ameaças daquela mulher não eram vazias, e sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Ele se preparou e cavou vários buracos, como armadilhas, tão fundos quanto poços, ao redor de sua casa. Durante muitas semanas tudo ficou tranquilo, mas meu bisavô não baixava a guarda e nem desfez as armadilhas. Até que em uma certa noite, o lobisomem reapareceu. A princípio, eram gritos e rugidos, ao longe. Mas conforme a noite avançava, aquilo veio se aproximando. E próximo da meia-noite, o lobisomem gritou, a alguns metros da casa.
O lobisomem iniciou seu ataque, mas dessa vez foi interrompido. Não demorou muito e caiu em uma das armadilhas. A fera gritava e se debatia loucamente, de dor, pois meu bisavô tinha feito uma de suas orações naqueles locais, e aquelas não eram armadilhas comuns. O lobisomem ficou naquela armadilha até amanhecer, e após os primeiros raios de sol, meu bisavô foi lá, confirmar suas suspeitas. E dito e certo, de um lobisomem, agora tinha uma mulher, agachada e desnuda, mas sempre mostrando hostilidade. Aquela mulher perguntava por que não foi morta, e meu bisavô disse que aquilo era só um aviso, mas caso eles se encontrassem de novo, um deles ia morrer. Ele deu roupas à mulher e a tirou do buraco, e ela disse que não voltaria mais, e sumiu na estrada. Como o seguro morreu de velho, meu bisavô não quis ser pego desprevenido. Ele contou que fez uma caixa de balas especiais e marcou os cartuchos com símbolos cristãos, enquanto recitava uma de suas orações. E segundo ele, se aquelas balas atingissem qualquer ser maligno, causariam um grande estrago. O tempo passou, e após 2 meses, meu bisavô saiu junto de seus inseparáveis cães e foi caçar. Como ele não viu mais nada fora do comum, estava mais tranquilo. Ele andou pela floresta até encontrar um local adequado, e lá preparou uma espera e ficou só aguardando as caças. De madrugada, do nada, os cães deram alarme, e meu bisavô logo ouviu um barulho no mato, de galhos se quebrando. Naquele momento, já sabia o que era. Ele carregou sua arma com os cartuchos especiais e ficou aguardando. Dessa vez, ela foi mais esperta. Ela ficou correndo no mato, tentando atrair os cães, e logo saíram de perto do meu bisavô e foram atrás do lobisomem. Eles correram para bem longe, e depois disso, tudo ficou em silêncio. Pouco tempo depois, meu bisavô sentiu um arrepio na espinha, e quando ele olhou para trás, o lobisomem vinha por trás dele, bem devagarzinho. O plano de afastar os cães do meu bisavô tinha funcionado, e agora era só eles dois. E o lobisomem com certeza achava que estava na vantagem, porém se enganou. Enquanto ambos se olhavam, meu bisavô disse: "Eu te avisei, e um de nós ia morrer no próximo encontro." O lobisomem avançou para atacá-lo, e enquanto fazia uma oração, ele mirou e atirou entre os olhos do lobisomem. E com esse único tiro, a fera caiu e não se moveu mais. Ele se aproximou com cautela e ainda cutucou o lobisomem e constatou que já estava sem vida. Ele ainda contava que deu mais um tiro e separou a cabeça do corpo do bicho, só para garantir. Depois que amanheceu, fez uma cova e enterrou o lobisomem ali mesmo. Mas diferente de outras histórias, o lobisomem não voltou à forma humana, mesmo após a morte. Aquela mulher lobisomem foi enterrada como indigente, no meio do mato, e seu túmulo nunca foi visitado por ninguém, muito menos por seu Valdivino. Após isso, meu bisavô continuou vivendo normalmente, até se casar com a minha bisavó, e moraram naquela casinha por muitos anos. E sempre que contava essa história, ele dizia que nunca é bom mexer com quem está quieto.
Olá, meu nome é Danilo. O que vou lhes contar foi uma situação que aconteceu comigo, por volta dos meus 20 anos. Só para constar, hoje estou com 50, e sem sombra de dúvidas, esse foi o pior perrengue que passei. Na época, eu estava vivendo uma situação bem complicada. Eu estava em um namoro duradouro com uma moça chamada Lúcia, e por irresponsabilidade de ambos, ela acabou engravidando. Quando ela contou, confesso que fiquei assustado, pois era muito jovem e não estava em meus planos ser pai, ao menos naquele momento. Lúcia estava muito assustada com que reação seus pais teriam, já que estes eram muito conservadores. Conversei com meus pais e eles afirmaram que eu devia assumir a responsabilidade. Então, junto com meus pais, fui na casa de Lúcia e garanti que não iria deixar nada faltar, nem a ela e nem a criança. Eu propus o casamento e meus sogros nos deram sua bênção. Nós moramos em um quartinho que ficava aos fundos do terreno da casa de meus pais. Entretanto, aquilo era provisório. O espaço era muito apertado e não tinha banheiro, e Lúcia precisava de uma estrutura e condições melhores. E eu passava meus dias como um louco, em busca de qualquer trabalho que eu pudesse fazer. Eu consegui alguns bicos, e graças a Deus, o dinheiro foi suficiente para comprar o enxoval e nossa alimentação. Até aquele momento, os trabalhos temporários ajudavam, mas isso era questão de tempo, já que com o nascimento do nosso filho, iríamos gastar muito mais. Me vendo sem saída, pedi ajuda a todos que conhecia, familiares e amigos. Eu estava disposto a aceitar qualquer função, desde que fosse um trabalho fixo e que pagasse o suficiente para manter nossas despesas. Os dias foram passando e nada. Eu já não conseguia dormir direito pela ansiedade. Até que certo dia, meu sogro veio nos visitar e disse que tinha conseguido algo para mim. Ele disse que falou com um amigo e que conseguiu um trabalho para mim no matadouro da cidade. Eu ficaria de vigilante, trabalhando toda a noite. E a quantia se encaixava perfeitamente na minha situação. E como eu já estava desesperado e não tinha outra opção, eu apenas resolvi aceitar a oportunidade que batia em minha porta. Eu começaria naquela mesma semana. Ao ser apresentado ao dono do matadouro, ele me deu orientações de como seria o meu trabalho. Eu iria trabalhar das 18 às 6 da manhã. Teria que dar no mínimo 5 voltas por todo o local, durante a noite inteira. E que apesar de eu não ficar armado, que eu não me preocupasse. O local, mesmo sendo afastado, era bem tranquilo. E a casa em que eu ficaria de guarda tinha uma segurança reforçada. Nesse momento, eu perguntei, e se era tão tranquilo, por que ele precisava de um vigia? O dono respondeu que vândalos, e até mesmo ladrões, tentavam entrar para roubar a carne, ou até vandalizar o local ou os equipamentos, mas que isso só ocorria quando o local ficava só, daí o motivo para contratar um vigilante. Nos primeiros dias de trabalho, eu estranhei muito. Nunca tinha trabalhado à noite e passava muito sono. Além de ser algo novo, trocar o dia pela noite. Mas mesmo com dificuldades, fui conseguindo me adaptar. Afinal, essa era a minha única opção. Do lado de fora do matadouro, havia uma vala bem grande. Lá eram descartados os ossos e carcaças de animais, que não eram aproveitadas. E quando a mesma enchia, o dono mandava uma caçamba retirar tudo e levar para o lixão. E aquele trecho do terreno sempre tinha um mau cheiro muito forte. Após um mês de trabalho,
Eu já estava me acostumando com aquele ofício, e tudo estava tranquilo. Porém, em uma sexta-feira, algo estranho aconteceu. Em uma de minhas rondas, eu escutei um barulho, do lado de fora da casa que eu vigiava. Escutei alguns estalos bem altos, que vinham da vala. Era como se algo estivesse roendo aqueles ossos. Eu imaginei que podia ser um cachorro, e ignorei a situação. Na sexta-feira seguinte, a mesma situação aconteceu, e isso perdurou por 3 semanas. Aquilo começou a me incomodar, e eu imaginei que se começasse a deixar bichos invadirem o terreno, meu patrão não ia gostar. O mais estranho era que o terreno do matadouro era todo murado, e o único portão não tinha espaço para um animal passar. E sempre ao amanhecer, mesmo que eu procurasse, não via nenhum animal ou buraco por onde ele deveria ter entrado. Eu decidi que da próxima vez que escutasse o barulho, iria enxotar o animal do terreno. E na chegada da sexta-feira, tudo se repetiu. Depois da meia-noite, novamente os estalos e sons de ossos se quebrando. Eu peguei minha lanterna e saí de casa, e fui até a vala. De longe, vi algo abaixado no meio dos restos. Parecia estar escavando e se alimentando. Aquilo era grande, então imaginei que fosse um cachorro de rua. Só que eu não tinha ideia de como ele fazia para entrar ali. Eu foquei com a lanterna em direção ao barulho, e o bicho olhou na minha direção. Os olhos dele refletiam a luz num tom avermelhado. Para minha surpresa, aquilo se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Nesse momento, eu quase caí para trás. Aquilo era grande e peludo e tinha os braços muito compridos. Ele rosnou, parecendo um cachorro, e começou a vir na minha direção. Eu não esperei mais nada e saí correndo de volta para a casa que vigiava. E ainda empurrei um freezer na frente da porta, para impedir a entrada de seja lá o que fosse aquilo. Pro meu desespero, ele bateu na porta diversas vezes, tentando derrubá-la. Mas ainda bem que era tudo muito reforçado, e aquilo não conseguiu entrar. Eu passei o restante daquela madrugada no terror, escutando aquilo andando lá fora. Quando o dia clareou, não tinha sinal nenhum daquele bicho. Eu saí da casa com muita cautela e voltei para minha esposa. No caminho de volta, eu pensei várias vezes em abandonar o emprego, mas ali pagava muito bem, e eu não tinha outra chance de emprego em vista. Pensei também em contar tudo para o meu patrão, mas logo desisti. Se eu mesmo, que tinha visto aquela coisa, não estava acreditando, imagine os outros. Eu ia ser taxado de louco, ou até mesmo de medroso. Optei por continuar ali, e sempre às sextas-feiras aquilo voltava. Eu escutava ele andando em torno da casinha, e também os estalos dos ossos sendo triturados. Nunca senti tanto medo em minha vida, mas aquilo não tentou mais entrar na casinha, e essa situação ainda perdurou por uns 2 meses. Após isso, aquele bicho simplesmente sumiu e nunca mais apareceu no terreno do matadouro, e eu pude finalmente trabalhar em paz. E fiquei lá por vários anos. Graças a Deus, não vi mais nada de estranho. Sinceramente, não sei se era uma assombração ou lobisomem. Só sei que aquilo era assustador, e eu nunca mais quero ver nada parecido. Meu relato se passa em meados do ano de 1998. Eu sou do interior do Maranhão. Sabe,
aqueles interiores bem distantes mesmo, próximo à região do Codó. Pois é, me criei em um local assim, sempre escutando causos de terror e de lobisomem. Me chamo Gaspar. Na época eu estava cursando medicina em São Paulo. Fui para lá graças ao meu esforço e principalmente ao de minha família. Meus pais deram seu sangue e suor para me ajudar a realizar esse sonho. Meu pai vendeu algumas terras de sua família e com esse dinheiro consegui me mudar e dar início ao meu sonho. Eu morava sozinho e próximo ao campus. Na época, eu namorava com uma moça chamada Verônica. E ao contrário de mim, a Verônica cursava direito. E era bem nítida a diferença entre nossos status sociais. E um detalhe importante, ela não sabia que eu era pobre. Ela não percebia nada porque eu morava num local bacana e me vestia bem. Então, todos os indícios eram que eu também era uma pessoa com dinheiro. E para ser sincero, nunca conversamos sobre esse assunto. As férias estavam se aproximando e as provas de fim de semestre estavam me enlouquecendo. Naquele ano, eu não voltei para casa. Eu só tinha uma semana de recesso. E o tempo era muito curto para fazer uma viagem tão longa. Eu havia mandado uma carta para os meus pais, dizendo que não poderia viajar. Quando questionado por Verônica para que local viajaria para aproveitar o recesso de meio do ano, respondi a ela que não ia para local nenhum. O tempo era muito curto para ir aonde os meus pais moravam. Então, ficaria por ali mesmo. Após ouvir minha resposta, Verônica me fez um convite de ir acampar com ela, acompanhado por mais um casal de amigos. Segundo ela, o namorado de sua melhor amiga Ângela nos tinha feito esse convite. Ela continuou me explicando, dizendo que a família dele tinha uma chácara ali na região de Itu. Ninguém morava lá e só tinha um caseiro que cuidava de tudo. Mas a propriedade era muito vasta e bonita, perfeita para um acampamento. Ficou difícil dizer não, pois ela estava muito empolgada. Seria somente um fim de semana, mas eu disse a ela que nunca tinha acampado, e muito menos tinha material de camping. Verônica respondeu que seu pai tinha o equipamento e que ela tinha experiência, então só faltava eu aceitar. Após isso, nós marcamos o dia da viagem e conheci os amigos dela justamente no dia. Na viagem, seria eu, Gaspar, minha namorada Verônica, sua melhor amiga Ângela e o namorado dela, um tal de Roger. Para ser sincero, eu não conhecia a região para onde íamos, mas eu preferi ficar na minha e seguir viagem. Fomos no carro do Roger, e a princípio, ele parecia ser um cara muito gente boa, mas durante a viagem, percebi que não era bem assim. Roger era muito babaca e fazia brincadeiras de mau gosto para diminuir aqueles que ele julgava inferior a ele, tipo os funcionários dos estabelecimentos por onde passávamos. Eu confesso que esse tipo de comportamento não me agradou nem um pouco, e minha namorada percebeu isso. Mas tivemos uma conversa, e eu concordei em ficar na minha. Após algumas horas de viagem, chegamos na tal chácara. A família do Roger pouco usava aquela propriedade, mas tinha um caseiro que tomava conta de tudo. E era um senhor que aparentava estar na casa de seus 50 anos. Em nossa chegada, Roger já estava ficando alterado, pois não conhecia aquele senhor que cuidava da propriedade. Ele pediu satisfações e o senhor, muito educado, respondeu que o tio de Roger tinha lhe dado esse emprego, há alguns meses atrás, e desde então
ele estava trabalhando ali. Após isso, Roger exigiu que aquele senhor carregasse todo o nosso equipamento até o local onde iríamos acampar. O senhor ainda sugeriu que podíamos ir de carro até o local, pois havia uma trilha que possibilitava isso. Tudo desandou muito rápido, e logo houve um desentendimento entre aquele senhor e o Roger. O caseiro perdeu a paciência e respondeu que aquilo não era sua responsabilidade. E nesse momento, Roger desferiu um soco no rosto do senhor. As garotas gritaram e eu tive que apartar a briga. E o caseiro não ficou nada feliz após o soco, mas não reagiu. Eu pedi muitas desculpas àquele senhor por toda aquela situação. Eu disse que estava aturando aquilo a pedido de minha namorada, que era amiga daquele babaca. E eu perguntei se tinha algo que eu podia fazer para compensar aquela situação. O senhor me olhou nos olhos e um frio subiu pela minha espinha. Ele disse que eu não me preocupasse, pois ele percebeu que eu era uma boa pessoa. Mas após isso, falou baixinho, quase sussurrando. Depois eu me acerto com ele. E saiu andando, e foi embora. Com os ânimos mais calmos, fomos escolher o local para acampar, até que achamos uma clareira bem limpa, um pouco afastada da casa, mas segundo a Verônica, ali era perfeito. Montamos 2 barracas e fizemos uma fogueira. Jantamos e jogamos conversa fora. Cada casal ficou em sua própria barraca. E lá pelas 10 da noite, apagamos as luzes e fomos dormir. De madrugada, Verônica me acordou. Meio zonzo, perguntei se ela estava passando mal, já que me acordou parecendo estar aflita. Ela só me disse para escutar. E a primeiro instante, eu não escutei nada. Mas logo depois, ouvi um grito humano, vindo de dentro da mata. Era um grito masculino. E esse mesmo grito se repetiu por umas 4 vezes. E depois se calou. Verônica abriu a barraca e chamou por Ângela, perguntando se eles também tinham ouvido os gritos. Roger, sendo babaca como sempre, disse que com certeza era algum animal. Ele prosseguiu dizendo que muitos pássaros podem te confundir durante a noite, emitindo sons parecidos com sons humanos. Tá, e aí beleza. Nos recolhemos de novo para tentar dormir. Passou um tempo e quando eu já estava quase dormindo, escutei alguém correndo perto das barracas. Novamente, eu saí da barraca e iluminei ao redor, mas não vi nada demais. Quando me deitei, já escutei gritos vindos da outra barraca. E quando saí e iluminei de novo, tinha algo arrastando a barraca, com eles dentro. Eu fiquei olhando aquilo, e a Verônica saiu para olhar também. Quando eu foquei com a lanterna em cima do que estava arrastando a barraca, foquei em cima da cara de um bicho. Ao ser iluminado, aquilo arreganhou os dentes, rosnando, e a Verônica começou a gritar, e eu só fiquei sem reação. Eu vi algo humanoide, muito forte e muito peludo. O braço bem comprido, mais que o normal. Estava de pé e meio encurvado. As pernas eram quebradas, como as de um lobo. A pelagem dele era bem cheia, bem peludo. E a cabeça era de lobo, sem tirar nem pôr, mas era uma cabeça gigante. Aquilo, com certeza, era um lobisomem. E ele ainda tentou arrastar a barraca mais um pouco. Mas com o grito das duas, ele largou a barraca e saiu correndo, se embrenhando na mata.
E após aquilo sumir, Angela e Roger saíram da barraca arrastada, com a nossa ajuda. Eles perguntaram o que aconteceu, pois não conseguiram ver o que tinha arrastado eles. Respondemos que era um tipo de lobo, gigante e maior que o normal. Mas eles não acreditaram, e o Roger até comentou que não existiam lobos no Brasil. Porém, todos nós vimos marcas de garras na barraca. Verônica disse que aquilo estava de pé, e Roger disse que ela devia estar inventando coisas. E enquanto conversávamos, o lobisomem deu um esturro dentro do mato, próximo de onde estávamos. Eu disse que aquilo estava muito perto e a casa muito longe. Então era melhor voltarmos para o carro e sair dali. Mas isso não deu muito certo. Os pneus do carro estavam todos roídos e rasgados, como se algo tivesse arrancado pedaços do pneu. Todos ficamos com muito medo dentro do carro, sem saber o que fazer. E eu disse que eu não queria assustar ninguém, mas aquilo lá fora era um lobisomem. Os três se viraram contra mim e disseram que eu estava falando besteira, mas mesmo assim eu continuei. Ali, eu revelei que era pobre e vindo do interior do Maranhão, e lá já tinha ouvido muitas histórias, e até mesmo vi um lobisomem que passava perto da minha casa em algumas noites. Aquele era bem diferente desse, mas meu pai sempre dizia que existem vários tipos de lobisomem, de tamanhos e formas diferentes, espalhados pelo mundo. Roger disse que aquilo era bobagem e começou a me ridicularizar, mas enquanto ele falava sem parar, ouvimos uma espécie de urro que nos deixou aterrorizados. E então fizemos silêncio. Após isso, a noite ficou silenciosa e o tempo foi passando. Mas em um dado momento, Roger sentiu vontade de ir ao banheiro e me chamou, porque não queria ir sozinho. Quando eu perguntei se ele estava com medo, ele disse que sim, mas mesmo não acreditando em lobisomens, acreditava que de fato tinha algum animal ali. Eu concordei e saímos do carro. Roger se afastou um pouco mais para urinar. E de forma muito rápida, o lobisomem apareceu correndo e pegou ele e arrastou para o mato. Mais que depressa eu voltei para dentro do carro, mas escutamos os gritos do Roger, sendo atacado. Era um barulho de animal, tipo quando um cachorro está brigando. O barulho de um canídeo mordendo algo. Roger gritava pedindo socorro, e Angela ficou desesperada e me pediu para ir ajudar o seu namorado. Eu disse que não, mas ambas insistiram que eu devia tentar ajudar. Então, mesmo a contragosto, eu saí do carro e iluminei com a lanterna ao redor. Enquanto eu iluminava procurando algo, vi quando a luz da lanterna focou em cima do lobisomem. Ele estava de pé como uma pessoa, e bem ao lado dele, jogado de bruços, estava o Roger. Jogado lá, parado, sem se mover, mas seu braço estava banhado em sangue e mutilado. Era visível que tinha recebido um ataque feroz, e após isso, o lobisomem recuou, andando para trás, e fez sinal com a cabeça, olhando para mim. E depois disso, fez outro sinal, balançando a cabeça e olhando para o corpo do Roger, como se estivesse dando permissão para pegar ele. Eu me aproximei com cautela, enquanto o lobisomem estava lá,
parado olhando. Eu peguei o Roger e arrastei de volta pro carro. E o lobisomem continuava observando. Quando cheguei perto do carro, as meninas entraram em desespero, vendo o quão machucado o Roger estava. Colocamos ele dentro do carro. Eu fiz os primeiros socorros da melhor forma que dava, naquele momento. E por sorte consegui estancar o sangue. Mas ficamos presos ali, pelo restante da noite, esperando amanhecer para poder pedir ajuda. E aquela noite durou uma eternidade. Durante esse tempo, ficamos escutando o lobisomem esturrando, a noite inteira. O medo era grande, mas só escutávamos. O lobisomem em si não tinha mais se aproximado de nós. Então, quando o sol estava surgindo, tudo ficou quieto. E eu e Verônica criamos coragem e fomos andando até a casa. Chegando lá, encontramos o caseiro e contamos tudo o que aconteceu. Mas ele não deu muita atenção àquele papo de lobisomem e só perguntou como podia ajudar o Roger. Nós pedimos para chamar uma ambulância, mas como era um pouco longe, ainda demorou algumas horas para chegar. Mas ainda bem que a ajuda veio. Após alguns dias, a pedido da minha namorada, eu retornei à chácara e fui buscar o carro do Roger. E fui lá, com um carro de guincho. Antes de vir embora, eu ainda cheguei a conversar com o caseiro novamente. Eu contei para ele que a polícia não havia acreditado no meu depoimento e até me recomendaram a procurar ajuda psiquiátrica. Mesmo ninguém acreditando em mim, eu sabia o que tinha visto e que aquilo era sim um lobisomem. E quando eu já estava indo embora, escutei quando o caseiro disse. Eu disse que ia acertar minhas contas com ele. Sorte dele que o restante de vocês foram educados. E após essas palavras, virou de costas e entrou na casa. Eu fiquei muito assustado e entrei no carro do guincho e soube naquele momento que o caseiro era o lobisomem. Roger sobreviveu, mas perdeu o braço. A Verônica e a Ângela tiveram acompanhamento psicológico e acabaram se convencendo que não havia lobisomem e era apenas um animal comum. Eu lidei bem com a situação, pois como já disse antes, vim do interior e já tinha me encontrado anteriormente com essa terrível fera. Meus amigos tentaram se convencer que não foi real, mas eu sei a verdade. E deixo aqui o meu aviso. Cuidado com quem você maltrata, pois nunca se sabe quando um desconhecido pode ser um lobisomem. O que aconteceu comigo aconteceu por volta dos anos 2000. Naquela época, eu morava no interior de Minas Gerais e recebi uma generosa oferta de emprego. Eu só não imaginava que lá ia passar por maus bocados. Me chamo Oscar e atualmente tenho 52 anos. Eu nasci e me criei no interior do Maranhão e desde sempre soube cuidar de animais e criações. Morando no interior, você tem uma perspectiva de vida diferente das pessoas que moram na capital. Tentei aprender de tudo um pouco na minha vida. Eu cortava madeira, fui vaqueiro, cuidava de sítios e chácaras. E era tipo bombril, 1001 utilidades. Cresci ouvindo histórias de meus pais e tios, sob lendas de criaturas e assombrações. Morando no interior, você convive com muita coisa e presencia muitas outras. Desde histórias de curupira até traquinagens de saci.
Mas o que vou contar hoje foi uma vez que tive um encontro com um lobisomem, já que percebi que esse é o maior foco desse canal. Enfim, isso tudo aconteceu quando eu era bem mais novo. E nessa determinada época, eu tinha infelizmente perdido meus pais. Então foi um período muito triste e até sombrio para mim. Então, após esses ocorridos, eu resolvi sair viajando por aí, atrás de outros ares. Andando por esse mundão de meu Deus, descobri que lá em Minas Gerais, próximo de onde eu estava, estavam à procura de um caseiro. Na época eu estava passando uma temporada na casa de um amigo, e foi justamente ele que me falou a respeito. O salário era extremamente atraente, e logo tentei me candidatar àquela vaga. Lembro que eu saí no período da manhã em busca desse trabalho. Quanto mais cedo chegasse, melhor para mim. A caminho daquela chácara, percebi que era um local realmente isolado. O trajeto era mais de 4 horas de carro, e o meu amigo foi me deixar lá, e não tinha sítios nesse caminho. Chegando naquela casa, bati na porta e um homem me atendeu. Eu disse que estava lá por causa do anúncio, e o homem se apresentou como Herones. E logo em seguida, me apresentou sua esposa, a Dona Marta. Eles me convidaram para entrar e conversaram comigo. Ambos explicaram que iam fazer uma viagem de 1 mês, pois seria o casamento de seu filho mais velho, e queriam se ausentar, mas devido a terem muitas criações, ficava difícil se ausentar por tantos dias. Eles contaram que até por isso colocaram um salário bem mais alto que o normal, já que tinham pressa de encontrar alguém logo, e já que faltavam poucos dias para tal viagem. Eu tinha boas referências e já tinha trabalhado como caseiro em outros locais. Eu levei todas as cartas de recomendação de meus antigos empregadores. Após essa conversa, eles me convidaram a conhecer toda a propriedade. E devido a eu ter boas recomendações, o cenário estava bem favorável para mim. O local era lindo. Tinha acesso a água potável e um motor de energia, além de bastante combustível. Eles tinham porcos, galinhas, patos e até uma criação de abelhas. Caso eu aceitasse a proposta, receberia metade do salário e no fim do trabalho receberia o restante. A casa deles era muito bonita, mas também reforçada. Devido morarem longe de tudo, eles prezaram pela segurança do local. Por mim, eu começava naquele instante. Todo o trabalho daquela chácara era algo normal para mim. Ambos entramos em um comum acordo e, como havia sido prometido, eu recebi metade do salário. Como ainda estava de dia naquele momento, meus atuais patrões estavam nos últimos preparativos de sua viagem, pois eles iriam sair no dia seguinte. Ficou decidido que eu iria ficar na casa mesmo. Havia um quarto de hóspedes e eu poderia me acomodar ali. Eles estavam com uma despesa para vários dias, e eu não precisaria me preocupar para caçar ou nada do tipo. Tudo foi tranquilo. Anoiteceu, e no dia seguinte seu Herones e Dona Marta se despediram. Eles iam em seu carro particular. Mas caso eu quisesse ir à cidade, eles tinham uma moto que ficava na garagem, ao lado da casa, e disseram que estava à minha disposição. Logo após me despedir deles, comecei meus afazeres, já que tinha sido contratado para isso. Apesar de muitos pensarem que poderia ser solitário ficar tão isolado do mundo, para mim era algo ótimo. Além de que, os animais são ótimas companhias. Na primeira semana, tudo estava dentro da normalidade. Só que as coisas ficaram diferentes a partir da segunda semana. Tudo começou com o sumiço de umas poucas galinhas, e depois alguns patos apareceram mortos, ou ao menos o que restava deles.
O único pensamento que tive foi que era um animal selvagem, mas não sabia qual. E fiquei numa situação sem saída. Eu não estava armado e nem tinha arma naquela chácara. O máximo que poderia fazer era tentar fazer algumas armadilhas. Só que as dificuldades surgiram. Caso a armadilha funcionasse, como eu mataria o bicho? Um animal de tão grande porte não se abate tão fácil. E os rastros que eu encontrei davam a entender que pequeno é que ele não era. Passando mais uns 3 dias, parecia que as coisas tinham voltado ao normal, e os animais pararam de sumir. Já na terceira semana, em vez de galinhas ou patos, desta vez, a parte em que os porcos ficavam é que estava sendo atacada. Passei o dia inteiro reforçando ao máximo os locais em que os animais dormiam, pois era a única coisa que eu podia fazer. Tudo aquilo estava me deixando bem aflito. Até que é comum no interior as criações sumirem. Mas como era a primeira vez que trabalhava para aquele casal, eu não sabia se eles iriam descontar suas perdas em cima do meu salário. Com a chegada da noite, eu não conseguia dormir. Mesmo com tanto trabalho, eu só pensava em como podia parar com aquela situação. Já era mais de 1 da manhã. E eu estava com insônia, e comecei a andar pela casa. Pensei em fazer um chá, e talvez com isso eu finalmente conseguisse dormir. Quando eu voltava da cozinha e já estava indo para o quarto, escutei barulhos do lado de fora da casa. Pareciam passos, mas estavam muito pesados. Não sei se estou conseguindo explicar direito. Parecia que algo estava rondando a casa. E eu só fiquei parado e tentando entender o que poderia estar acontecendo. Na lateral direita da casa tinha uma varanda, assoalhada de tábuas. A estrutura já era antiga, e quando alguém andava nela, as tábuas rangiam como loucas. E era isso que me dava a noção de por onde aquilo estava andando. Os estalos percorreram toda a extensão da varanda e pararam no finalzinho da mesma, já próximo à frente da casa. E justamente ali, bem do lado, tinha uma janela. O motor ainda estava ligado, então eu acendi as luzes de fora, antes de olhar o que era. Eu abri a janela devagar, tentando não fazer barulho. Mas quando olhei lá fora, o que eu vi quase me fez cair para trás. Olha, eu já vi muita coisa feia nessa vida, mas algo para se comparar àquilo é difícil, viu? O corpo parecia de um homem muito peludo, e com os braços e pernas tortos e bem longos. A cabeça era bem grandona, sabe? Umas orelhas caídas que dava até no meio do peito do bicho. Ele tinha os dentões para fora, e nas costas o pelo era mais grosso, tipo pelo de porco do mato. Ele estava agachado comendo alguma coisa, e eu fiquei olhando para ver o que era. Aquela janela também era gradeada, como todas as outras. E eu só estava olhando porque, além da curiosidade, estava na confiança que a grade ia servir de proteção. E foi dito e certo. Sem avisar, o bicho virou do nada e avançou em cima de mim. E eu me joguei para trás e caí longe da janela. E ele bateu na grade com muita força, tanto que fez um barulhão. Depois da pancada, ele ficou parado um tempinho me olhando, e depois bateu de novo, tentando me alcançar. E aquilo era forte, viu? A grade sacudia que nem doida, e eu já estava borrado de medo. E não é brincadeira não, infelizmente eu me borrei mesmo. Mas por sorte, tudo era muito bem chumbado, e ele não conseguia arrancar. Rapaz, pense num aperreio. Você sozinho no meio do nada e um negócio desses tentando entrar na casa, viu? Eu tentei chegar mais perto para ver se fechava a janela, mas não dava não. O bicho não deixava. E eu fiquei com medo de me aproximar e ele conseguir me agarrar.
Ele insistiu ali por mais um tempo e depois saiu rondando a casa, como se procurasse uma forma de entrar. Mas foi tudo tão rápido que eu também não consegui fechar a janela. Ele bufava, grunhia e gritava. Rapaz, um negócio muito feio mesmo. Ele circulou a casa e voltou para aquela janela. Agarrou a grade e começou a balançar. E usou mais força ainda do que antes. E naquele momento eu percebi que a grade não ia aguentar a noite inteira. Então eu precisava fazer algo, senão ele entrava. E na hora do desespero só me ocorreu uma ideia. Eu corri para a cozinha e enchi uma panela de água e botei para ferver, rezando para a grade aguentar. Aqueles minutinhos parecia que não passava. E assim que pegou fervura, eu agarrei a panela e corri para lá. E ele continuava tão empenhado que nem me deu bola. E eu aproveitei. Taquei a água quente bem na fuça dele. Foi num instante que ele soltou a grade. Aí foi grito, que parecia até choro. Ele pulou da varanda e rolou no chão por um tempo. E depois saiu correndo na noite que nem doido, berrando, até que eu não escutei mais aquele furdunço. Corri e fechei a janela. Depois de trocar as calças por uma limpa, eu fiquei sentado na cozinha o restante da noite, com medo do bicho voltar. Rapaz, qualquer barulhinho meu coração já disparava, e só sosseguei quando o sol apareceu. No restante do período que eu fiquei ali, foi muito estressante, mas o bicho não deu mais as caras. Ainda bem. E abençoado foi o dia em que os patrões voltaram e me pagaram. E eu saí dali tão rápido que nem rastro de poeira eu deixei se duvidar. E foi assim que eu escapei por muito pouco. Olá a todos do canal, me chamo Sérgio. O meu relato aconteceu entre os anos de 2002 e 2003. Na época, eu estava desempregado há alguns meses, e meu irmão conseguiu uma vaga para mim de operador de pá carregadeira, em outra cidade. Era uma empresa de extração de seixo, para construção civil. Lá, a gente ficava acampado fora da cidade, na área de extração, e tinha um alojamento que nos acomodava, para ficarmos durante a semana. A princípio, eu me mudei sozinho e morava no alojamento. Na época, eu já estava casado há um tempo, e a minha esposa ficou em minha cidade natal. Só que ela queria ir para o meu lado, para poder ficar mais perto de mim, segundo ela, e resolvi alugar uma kitnet. Logo, ela também fez sua mudança. No início, tudo estava indo bem. Eu trabalhava durante a semana e vinha para casa aos fins de semana. E ainda fiquei nessa rotina por um ano, e pensei que tudo estava certo entre a gente. Só que certa noite eu precisei vir para casa no meio da semana, e quando eu cheguei em casa, tinha outro no meu lugar. Eu tentei manter a cabeça fria para não fazer nenhuma bobagem. Peguei minhas coisas, arrumei o pouco que tinha e falei para ela procurar o seu rumo. E a partir daquele momento eu não queria mais nada com ela. Ainda deixei um dinheiro para ela voltar para o lado de sua família. E nosso relacionamento terminou. Quanto a mim, fiquei morando de vez no alojamento da firma. Voltei para lá. E seriam menos despesas para mim, já que além da moradia, eu também tinha direito a todas as refeições. O que eu ganhava por fora era só para mim. E como em meu casamento ainda não tínhamos filhos, a separação foi mais fácil. Tinha um rapaz que trabalhava comigo e dividia o alojamento no contraturno. Era o Isaú, e ele era nordestino. Tínhamos uma boa convivência. Eu trabalhava em um turno e o Isaú trabalhava em outro.
Quando ele chegava, geralmente eu estava saindo, e vice-versa acontecia com ele. Só que no final de semana, como a gente não trabalhava, ficamos por lá, e o Isaú ainda não tinha família, e morava no alojamento. Ele ainda chegou a perguntar por que eu não estava voltando para casa, e contei para ele que tinha descoberto a infidelidade da minha esposa, e por isso o fim da relação. Ele me deu apoio e disse que as coisas eram assim mesmo, e desenvolvemos uma amizade, e às vezes ainda fazíamos coleta para comer algo diferente no final de semana. O Darlan era o rapaz que trabalhava como vigilante lá na portaria. Às vezes ele também se juntava a essa coleta, e eu fui levando a vida durante vários meses desse jeito. Pois bem, continuamos trabalhando e o período das festas de fim de ano estava se aproximando. Os outros colegas foram tirando férias para poder verem suas famílias, e a empresa teve um recesso e ficou algumas semanas sem funcionar. Na área dos alojamentos, ficou somente eu, o Isaú e o Darlan. Tinha outro vigilante também, mas esse só trabalhava no turno do dia, e quase não tínhamos contato. Nossa amizade mesmo era com o Darlan. A água que utilizávamos no alojamento vinha de uma bomba que ficava a alguns quilômetros de lá. A casa da bomba ficava na beira de um lago que tinha lá próximo. Essa bomba ficava ligada durante o dia e quando era noite, alguém tinha que ir lá desligar, para não correr o risco de queimar, funcionando direto. Nosso encarregado deixou uma pampa, para usar quando fosse necessário ir na cidade ou chegar aonde ficava a bomba. A distância do alojamento para a casa da bomba era mais ou menos 15 a 20 minutos. A estrada sendo de terra tornava o terreno irregular, mas nada que atrapalhasse. O revezamento durante aquele período era entre eu e o Isaú. Um dia era eu que ia desligar a bomba e no outro dia era ele. A gente sempre ia depois das 7 da noite. E foi aí que aconteceu. Num certo dia, eis que estávamos conversando e jogando um dominó, no final da tarde. E o Isaú pediu uma pausa e disse que ele ia na casa da bomba para desligar tudo por lá. Ele pegou a chave da pampa e foi embora. E eu aproveitei e fui fazer a janta. Eu percebi uma certa demora e escutei o barulho da pampa um tempo depois. O Isaú entrou pálido, sentou na cama e ficou calado. Eu perguntei se ele estava passando mal ou se tinha visto algo. Ele ficou um bom tempo calado, olhando para o nada, até que finalmente resolveu falar comigo. O Isaú tinha um jeito próprio de falar, e ele sempre chamava as pessoas de mano velho. Ele virou para mim e falou assim: "Mano velho, tu acredita em assombração?" E eu então falei: "Rapaz, não muito. Eu mesmo nunca vi nada. Eu só vejo o povo contar a história." "Mas por quê?" Daí o Isaú falou: "Rapaz, eu fui lá desligar a bomba e eu vi um bicho lá." Dando um pequeno contexto para vocês entenderem. Quando a gente desligava a bomba, também desligava o gerador dela, que era fora a parte. Então lá ficava tudo escuro. O gerador da casa da bomba era separado do gerador do alojamento. Então quando desligava a bomba, a única iluminação era o farol da pampa. Voltando, eu olhei para ele e perguntei: "Que tipo de bicho?" Ele falou que tinha visto um animal grande, olhando para ele de dentro do mato. Quando ele saiu da casa da bomba, ele viu um negócio se mexendo, com os olhos meio luminosos, no escuro, e aquilo veio se aproximando. De início, ele pensou que era uma onça, só que quando entrou na pampa e deu ré,
aquele negócio se levantou no meio do mato. Ele viu que era um bicho muito feio e não era um bicho comum. O bicho veio andando igual uma pessoa na direção da pampa. Ele só meteu o pé na estrada e veio embora, mas ele viu nitidamente esse bicho. Me contando isso, eu não levei a sério. Levei na sacanagem e disse que ele estava inventando história para assustar os outros. O Darlan, que era o vigilante, era bem novo e também muito medroso. Se ele escutava alguém contando essas histórias, ele ficava com muito medo. E eu até pensei que o Isaú estava inventando marmota, com a intenção de assustar o pobre do Darlan. Eu não levei aquilo a sério, mas ele sempre afirmava que sabia o que tinha visto. Mudamos de assunto e isso caiu no esquecimento. Já tinham se passado umas 2 semanas, e naquele dia era a minha vez de ir desligar a bomba. Era uma sexta-feira à noite, e eu tinha esquecido que era o meu dia. Eu estava entretido fazendo um feijão, e quando terminei, resolvi ir lá, e só depois iria jantar. Eu cheguei na casa da bomba e já deixei o carro ligado, desliguei tudo. E quando eu saí, escutei uma espécie de rosnado, parecido com um cachorro, só que bem grave, vindo do mato, bem na frente de onde ficava a casa da bomba. Foi aí que, chamando a minha atenção, vi 2 pontos luminosos no escuro, como se fossem 2 brasas, refletindo a luz do farol. Aquilo se aproximou devagar de onde eu estava. Nessa hora, eu lembrei da história do Isaú e cuidei de ir para o carro, e aquilo vindo. Quando eu entrei no carro e dei a partida, o farol bateu bem na frente e eu vi um bicho andando em 4 patas, muito grande. A cabeça dele era meio parecida com uma cabeça de cachorro, e o corpo lembrava de uma pessoa, só que tudo sendo mais robusto. Os braços mais compridos e as costas peludas, e pelo corpo tinha pelos que eram falhados. Eu vi que era um bicho mesmo, uma coisa inexplicável, e quando ele viu que eu ia sair, se levantou em 2 pernas e correu atrás da pampa, igual como tinha feito com Isaú. Eu acelerei o que dava e fui embora, e felizmente consegui tomar distância daquilo, e cheguei no alojamento. Quando eu cheguei no alojamento, o Isaú estava sentado lá na frente, e me viu chegar assustado. Eu nem precisei falar nada, e ele começou a rir, e falou: "Tu viu, né, mano velho? Tu viu também, né?" Eu, sem ter explicação, só sacudi a cabeça, dizendo que tinha visto. Falei pra ele que aquele bicho era muito feio, e dei as características do que eu tinha visto, e ele falou que era a mesma coisa que ele tinha visto também. O Isaú contou que na sua infância, morando no Nordeste, escutou muitas histórias sobre esse bicho. Segundo a lenda, era o tal de lobisomem, que era gente que virava bicho e ficava vagando durante a noite. Ouvindo aquilo, era complicado de acreditar que uma pessoa virava bicho, mas não dava para negar o que eu tinha visto com meus próprios olhos. Depois desse dia, passamos a não ir mais à noite, e íamos antes de escurecer. Ambos ficamos com muito medo do lobisomem, e íamos lá antes das 5 da tarde, e assim fizemos durante esse período de recesso. Passou o final de ano, e em poucos dias todos iam retornar para o trabalho. Já era o mês de janeiro. Estava eu, o Isaú e o Darlan. E em uma certa noite, o gerador principal disparou e ficamos no escuro. Ambos, eu e o Isaú, decidimos que não íamos checar nada
e preferíamos ficar no escuro do que ficar andando naquele breu. Não demorou muito e lá vem uma luz de lanterna, de longe. Abrimos a porta e falamos com o Darlan, e ele disse que ia ligar o gerador. O Isaú gostava de fazer medo para ele, e avisou que ele não deveria andar sozinho, pois era perigoso, já que ambos tínhamos visto o lobisomem. Mas o Darlan achou que tudo era brincadeira, e foi para as bandas do gerador. Eis que pouco tempo depois, escutamos 2 tiros e ficamos atentos. O Darlan veio correndo e gritando para a gente abrir a porta. Abrimos a porta e depois de ele entrar, fechamos tudo. E perguntamos o que tinha acontecido. E o Darlan não falava direito. Foi então que escutamos um esturro feio lá para trás, como se fosse um grito de bicho. E o Esaú falou que era o lobisomem, e eu concordei com ele. Como estava escuro, o lobisomem criou coragem para se aproximar do alojamento. Rapaz, o lobisomem urrava de forma muito feia, uns gritos misturados com uivos, e a gente já estava aterrorizado. Começamos a escutar o lobisomem andando lá fora. Ele se aproximou e ficamos em silêncio. O bicho veio até a porta e sentimos quando algo empurrou ela, mas não usou a força, só empurrou para ver se estava aberto e depois se afastou. Continuamos escutando os barulhos lá fora, mas agora estava mais afastado. Eu perguntei para o Darlan quantas balas ele ainda tinha, e ele falou que só vinha trabalhar com o tambor cheio. Como era tranquilo, não trazia munição extra, e só restavam 4 tiros, no 38 que ele carregava. Conversamos para ele só atirar se o lobisomem forçasse a entrada. Caso contrário, íamos permanecer quietos. Se acabassem as balas, não teríamos como nos defender, e o restante daquela noite foi nisso. Escutamos o lobisomem andando perto do alojamento, pela frente, e escutamos fungados, mas não tentou entrar, e nós 3 ficamos sentados no escuro o restante da noite. Pois bem, quando foi por volta de umas 5:30 para 6 horas, tudo ficou em silêncio, e depois que começou a clarear, criamos coragem para sair do alojamento. Vimos os rastros do lobisomem na frente do alojamento, por onde ele tinha andado à noite, e ainda seguimos aqueles rastros pela terra, e foram em direção à mata que tinha ali perto, e para lá se perdeu o rastro do lobisomem. Depois desse dia tudo normalizou, e os outros funcionários começaram a voltar, e o alojamento já ficou cheio durante a semana. Mas fim de semana, quando ficava só a gente, vez ou outra dava de escutar os esturros feios, vindos de dentro da mata. Só que graças a Deus, não teve mais nenhum problema no gerador, e o lobisomem não se aproximou mais do alojamento. O lobisomem passou a ficar só na mata, mas de certeza que se tudo ficasse escuro, ele viria novamente. Bem, essa foi a minha história. Desejo sucesso ao canal e a todos vocês. Obrigado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!